Prepara. Vai aparecer na TV ali? Vai depois que ele conectar lá no dele pra... Já pode ir conectando. Já podemos dar início, né, professora Kelly, ao nosso bate-papo e dando seguimento ao nosso cronograma de live. Vamos agora, então, hoje, dar continuidade ao nosso cronograma de live da campanha Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio e Saúde Mental. Estamos acessando o canal e aguardando a professora Maria Adélia para dividirmos o espaço com a gente e assim iniciarmos o nosso bate-papo. Né? Dia bem quente em Curitiba. Alô, professora Adélia? Oi, tudo bem com você? Tudo bem, professora? A professora consegue nos ouvir e também nos ver bem? Sim, e você? Maravilha, tudo bem. Eu só vou organizar aqui. Você tem que colocar no mudo na TV. Só organizando aqui o nosso retorno e já daremos início ao nosso bate-papo. Ok. Só um segundinho, prontinho. Agora é oficialmente, né? Boa tarde, a professora Maria Adélia, boa tarde, a professora Kelly, a quem está nos assistindo. Essa é mais uma live da campanha Setembro Amarelo, no qual estamos fazendo divulgação e também um processo de bate-papo e conscientização a respeito da prevenção ao suicídio e também na saúde mental. A professora Kelly irá fazer a apresentação da professora Maria Adélia, que é a nossa convidada, tá? Professora Kelly. Boa tarde, professora, tudo bem? A professora Adélia, né, que é graduada em Pedagogia pela Unileste, mestre em Educação Tecnológica pelo CEPET de Minas Gerais, também doutora em Educação pela UFU, e escreve, né, pesquisa e escreve sobre a organização histórica e sociocultural do currículo escolar. Além disso, a professora também trabalha com educação profissional e tecnológica e formação de professores para a educação profissional e tecnológica e metodologias ativas. Muito bem, esse é um pouquinho, né, do resumo da professora Maria Adélia. Pouquinho do que eu faço e gosto de fazer, né? Boa tarde, Paiva, boa tarde, Kelly. Muito bom estar aqui para a gente estar conversando sobre esse tema, que é um tema tão delicado, mas que vem assim, crescendo, né, no contexto no contexto bem geral, né, e das universidades da pós-graduação, de uma forma que não cabia, né, digamos assim. Uhum. Então, estamos aí. Uhum. Esse é um bate-papo bem interessante, porque comumente convidamos psicólogos para falar de saúde mental e tudo mais. Mas a intenção de chamar a professora Maria Adélia, né, professora Kelly, é de pensar na perspectiva de uma professora orientadora, no qual ela está atuando ativamente, né, na pós-graduação. Então, a ideia justamente foi essa, de chamar a professora Maria Adélia para esse bate-papo, né, que aceitou prontamente a professora Maria Adélia, que é a nossa autora aqui da casa, enfim, já é quase que sócia da Brasil Publishing, e eu já agradeço de antemão, professora, pelo tempo disponível, e eu inicio o bate-papo, e já também gostaria de deixar aberto a quem está nos assistindo, que fiquem à vontade de digitar, né, perguntas, comentários, para a gente colocar no nosso bate-papo. A ideia é fazer uma conversa descontraída, né? E professora Maria Adélia, eu inicio o nosso papo perguntando o que é saúde mental? Como que é ter saúde mental na pós-graduação? Boa pergunta, né? Porque o interessante é que a saúde mental, a nossa como um todo, ela vem ficando comprometida engraçado, né? Ironicamente, com o avanço das inovações tecnológicas, com esse novo modo de lidar no século XXI, a gente tem percebido, de um modo geral, o abalo, digamos assim, da saúde mental de todo mundo. Então, eu brinco muito na minha sala de aula, né? Gente, quem aí toma remédio para ansiedade? São raros os casos de quem não toma qualquer remédio para ansiedade, né? E o que acontece? Nós estamos num momento de tudo muito
para ontem, né? Então, ninguém mais posta uma carta no correio, ninguém mais telefona para o outro, nós estamos no mundo da emergência. Então, a saúde mental na pós-graduação é buscar esse equilíbrio mesmo, eu acho que não é nem só na pós, mas em todo momento da nossa vida, buscar esse equilíbrio entre o nosso corpo, a nossa mente e quem acredita em religiosidade, né, na parte espiritual, nessa força energética que está aí, nessa física quântica que está aí. E a gente não preocupa muito com a saúde mental, a gente não cuida da saúde mental, né? A gente cuida do corpo, da alimentação, vai para academia, faz dieta, não é o meu caso, né? Mas tudo bem, né? Mas a saúde mental, que é parar um momento, você meditar, fazer uma yoga ou qualquer outra atividade de desestressar a mente, a gente não faz, né? E na pós-graduação a mesma coisa. E a senhora, né, na pós-graduação, o ciclo se repete, né? Como a senhora mesmo disse, né? Mesmo a gente não para muito para exercitar o lado espiritual, a mente, né? É como se a parte física fosse segregada da mente, né? A gente não dá muita atenção a isso, dá muito mais atenção aos aspectos físicos, né? Doença mental, transtorno é visto já como algo secundário. E eu gostaria de saber, né, da senhora, por que a pós-graduação ela influencia tanto na saúde mental dos estudantes? Por que é um fator tão recorrente de tantos casos de depressão, de transtorno de ansiedade? Né? Por que ela influencia tanto? Olha, tem vários fatores, né, que a gente percebe isso no dia a dia. Nós estamos vivendo um momento de esvaziamento da pós-graduação, né? Esse momento nosso agora são momentos que os processos seletivos para a prova eles estão bem menos concorridos. Por quê? Diminuíram-se os números de bolsa, de incentivo, bolsa de pesquisa e tal. Então, quando o aluno chega na pós-graduação, ele tem... primeiro, eles fazem a graduação e já tem aquela tensão de poucas vagas para muitos candidatos. Né? Porque geralmente é isso. Muitos deles têm família, né? Precisam conciliar o trabalho, não dá para abrir mão do trabalho e fazer a pós, né? Na maioria das situações. Quando tem bolsa, ainda é uma situação um pouco menos complicada, mas é uma bolsa de mestrado é 1.500, 1.500 e poucos reais, é alguma coisa em torno disso. Então, assim, é só mesmo para você sobreviver aquele período. Agora, o tempo da pós é muito curto, 2 anos para você fazer uma dissertação, e 4 para uma tese, né, para o doutorado. O aluno, a pós-graduação, ela é elitizada, porque ela nasce elitizada, né? A pós-graduação, assim como o ensino superior, a pós-graduação na década de 60, 70, ela é completamente elitizada. Ela nem nasce com o foco na pesquisa. Então, essa questão da elitização da graduação, ela é um complicador também, porque acaba que os próprios colegas também, professores, muitas vezes, eles contribuem com esse processo de pressão, né? Então, eu conheço pessoas que são até de outros estados, que a gente tem contato em algumas reuniões, eventos, que eles falam com os alunos, o aluno não pode casar se estiver fazendo um mestrado, o aluno não pode se separar, o aluno não pode engravidar, então assim, como que não pode? Né? Então, o aluno já entra para a pós-graduação meio que ele se tivesse entrado para uma coisa que, assim, é muito fetiche em torno da pós. Né? E esse fetiche, ele coloca a pós num lugar de endeusamento que não é bom. Né? Quando o aluno de mestrado, de doutorado, ou o aluno que deseja ser, ele te trata você, quando você é um doutor, ele doutor, como se você fosse um deus. Né? Então, assim, eu quero ter um título de doutor, e esse título é uma coisa meio que difícil, então essa pessoa é uma deusa.
Não, não é. Essa pessoa não sabe tudo, essa pessoa erra, essa pessoa é normal. Então a gente tem que tratar a pós com um pouco mais de simplicidade, sabe? E é para todos os lados. O aluno tem que olhar para a pós como uma coisa mais simples, não endeusar, né, os professores. Acho que o respeito é mútuo, né, na questão de endeusamento. E a gente, professor, que está na pós também, entendeu? Porque os nossos índices de alunos na pós no Brasil é uma vergonha. Nós não temos 1% de doutores no país desse. Né? O nível de investimento é baixíssimo. Então, acho que essa pressão, Kelly, ela é um pouco também desse altar em que está a pós, entendeu? Então, é uma coisa meio que sagrada. Então, se eu estou aqui e essa coisa é sagrada, né, ela me coloca mais responsabilidade. E, obviamente, que vem outras, né? Vem a questão do tempo que eu falei, a questão das leituras, a questão a escrita acadêmica, né? Que os alunos, muitos deles, não estão acostumados com a escrita acadêmica, o hábito da leitura, da pesquisa. Então, assim, tem N questões que realmente são questões que trazem esse esgotamento, né? Mas que poderiam ser amenizadas, com certeza. Uhum. Professora, de acordo com uma pesquisa internacional, o Brasil ele é campeão em índice de desenvolvimento da ansiedade, de transtornos psíquicos no doutorado, né? E minha pergunta vai nessa direção. Até que ponto a pós-graduação ela é responsável por desenvolver tais distúrbios psicológicos, de ansiedade, numa pessoa? E além disso, como que é o processo também de pressão, né, de produção intelectual para essas pessoas que estão desenvolvendo? Acredito que não só no mestrado, mas também no doutorado também, em outras pós-graduações nesse sentido. Olha, Paiva, isso é uma coisa assim que eu penso, e aí vou mais pelo empirismo, né, da minha prática, que primeiro, quando a pessoa chega a esse ato, né, já do suicídio em si, e eu li, não sei se até que vocês colocaram, alguém colocou uma coisa, a pessoa não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, né, e é mais ou menos isso. Então, quem já passou por um quadro depressivo, de ansiedade muito, muito forte, sabe, e vai compreender isso muito bem, vai entender que não é chilique e tal. Mas quando ela chega a esse extremo, eu acredito que a pós pode ser um dos fatores, né? Mas eu não acredito que a pós como o único fator. Ah, eu estou bem da vida, entrei para a pós e aí foi tudo muito mal que me levou a isso. Pode acontecer? Claro que pode. Mas eu não entendo isso como um fator único, né? Eu acho que com isso vem várias outras questões. Mas nós temos questões sérias, tanto no mestrado, o doutor, olha, o mestrado, para mim, não é para mim enquanto pessoa, mas enquanto pesquisadora e enquanto professora, eu entendo o mestrado como a etapa mais difícil para o pós-graduando. Eu entendo que quando ele vai para o doutorado, ele já tem assim, uma experiência de 2 anos com aquele ambiente de pós, com a escrita, com a pesquisa, com os artigos, com os eventos. Então, ele tem digamos que ele está num processo ali, né, de maturação, digamos assim. E aí, no doutorado, ele é cobrado com outras responsabilidades, né, nesse sentido. Então, no doutorado é cobrado que ele já tenha assim, bons artigos, em bons qualis. E aí, essa produção, ela é uma produção que adoece também os professores, não só os alunos. Porque eu amo ser professora, em todos os níveis. Na pós-graduação, ela me dá outras possibilidades, né? De investir na pesquisa mais facilmente, porque tem verba, e porque você tem ali os alunos que vão pesquisar e você vai orientar. Então, é diferente de eu ser só professora no ensino e na extensão. Então, a pós-graduação traz para a gente possibilidades maiores nesse sentido. Mas ela traz outras responsabilidades, outras cobranças que são excessivamente excessivas. Então, se eu não produzir, no mínimo, 4 artigos em revista Qualis,
bem classificada, tal, eu vou ser desligada do mestrado. Então, a produção, ela é muito quantitativa, entendeu? Ela não é qualitativa. E aí, o que acontece? Há muito requentados de pesquisa, né? Principalmente na área das humanas, da educação, né? Que eu falo. Então, às vezes, você vai ficando com aquele tema e com aquele tema, porque você tem que produzir, porque você domina. E aí, essa pressão, ela vem para o professor e que vai para o aluno. Né? Então, o professor acaba cobrando do aluno que haja produção, porque, inclusive, ele é cobrado para produzir com o aluno, inclusive com o egresso, né? Depois que o aluno sai, durante aí 3, 5 anos, ele é cobrado para que haja produção com o aluno. Então, aí tem N fatores. Tem um fator de muita leitura, dependendo do trabalho que vai fazer. Se o aluno vai para uma área que ele domina pouco, aí ele tem que pesquisar mais ainda, ler mais, e às vezes são textos densos, são textos que às vezes você lê 1, 2 vezes, 3 vezes para compreender, o tempo vai passando. Tem também práticas bem doloridas, né, entre orientandos e orientadores, né? A gente já presenciei vários relatos de, às vezes, omissões. Não, sim, então tem do outro lado também, tem o aluno que some também, né? Se tem um orientador que some, tem o orientando que some também. Então, eu falo com os meus orientandos e com os alunos da pós, que eles têm que tentar conviver com o orientador nessa relação, como se fosse um casamento mesmo, sabe? Um casamento harmonioso, que não dá para dar uma separação ali durante aquele tempo. E ele tem que ter uma organização, uma disciplina, né? Eu brinco com os meus orientandos que pode casar, pode separar, pode ter filho, pode fazer tudo. Porque dá para fazer tudo isso. Só que tem que ter uma disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina para você conseguir fazer tudo isso. Você tem que se organizar. E, enfim, então são N fatores. Eu acho que a pressão do aluno ou de um professor que chega, porque a gente também tem professor, né, que chega a esse extremo, ele é uma pressão que junta com outros fatores da sociedade, né? Então, eu entrei para uma pós, não estou dando conta, eu sou um fracasso, o experimento não funciona, as abelhas morreram, eu não tenho mais tempo, eu não posso começar do zero. E aí, essa pressão toda, ela acaba levando a esse ato triste, né? Sim. E, professora, até a senhora já comentou, né, sobre essa relação da... Eu estou te ouvindo mal, Kelly. Desculpa, vou falar mais alto, então. A senhora já comentou, né, dessa relação do orientando com o orientador, né? Que assim como orientando, o orientador ele também é cobrado, né? Ele também é cobrado por questões mesmo de currículo, né? Curriculares, tem toda a questão da CAPES, que a gente já conhece. E eu gostaria de saber da senhora, né? Como o orientador ele vai poder, né, manter uma relação mais saudável com os orientandos. Porque a gente já sabe também, já tem pesquisa, notícias de que, dependendo da relação que se tem com o orientador, a vida, né, mental do estudante, do orientando, ela pode vir a ter uma queda muito grande, né? Pode desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, tudo por conta do relacionamento interpessoal com o orientador. Então, como que o orientador pode amenizar essa relação mesmo, né? Que vai afetar a saúde mental de ambos. Isso é interessante porque nós temos muitos professores de pós, muitos, eu não vou saber te falar índice, que eles não têm nenhum conhecimento do campo, né, da ciência da educação. Então, eles são professores, porque para você trabalhar na pós-graduação, você não precisa necessariamente de ter se formado para ser professor, embora você esteja exercendo a docência. E uma das finalidades que o mestrado e o doutorado não têm conseguido alcançar e que está à deriva é essa linha, esse aspecto de formar para a docência, né? No mestrado e no doutorado,
você formar para a docência. Porque se isso acontecesse, os futuros professores de mestrado e doutorado teriam essa pegada, digamos assim. Então, é impossível ter aprendizagem se não há um clima de acolhimento, né? Quem aí que não se lembra que tinha medo de um professor de matemática, odiava matemática porque o professor trazia pânico para a gente, né? Então, eu estou falando um exemplo da matemática que causou um trauma, digamos assim. Por outro lado, de repente você pode amar a matemática e porque você ama o professor, né? Então, essa relação professor-aluno, por isso que eu brinco do casamento, tem que ser um casamento que a gente casou com quem a gente ama, né? Ela é uma relação que tem que ser uma relação harmoniosa. Eu não preciso ter no meu Facebook, no meu WhatsApp, um aluno meu. Não preciso. Meu Facebook é pessoal, né? Para as minhas postagens. O meu Instagram também. Mas, embora agora com o ensino remoto, né, a gente está usando tudo, né? O Instagram. Mas eu não tenho que ter obrigação de ter. Mas eu tenho que ter obrigação de acolher bem o meu aluno. Então, quando o meu aluno se sente acolhido e ele sabe que em qualquer situação ele tem ali o orientador para segurar as pontas, ele fica mais tranquilo. Então, é o que eu falo para os meus orientandos. Eu não vou deixar um orientando meu ir para uma banca se eu sei que ele vai apanhar muito. A não ser, né, não aconteceu comigo ainda, mas que você tenha falado, olha, Paiva, não vai, vamos esperar mais um pouco, seu trabalho ainda precisa ser melhor e tal. Não, eu quero ir, assumo risco. Então, a gente tem isso também, né? Então, tudo bem. Então, ele vai por conta e risco, deixa apanhar e não vou ficar com dó. Mas o orientador, ele tem que ter a consciência de que quando a banca dá um coro lá no orientando, o coro é para ele também. Então, assim, eu sou coautora dos trabalhos dos meus orientandos. Eu sou coautora das dissertações dele. Isso não quer dizer que eu escreva dissertações, obviamente. Mas que assim, toda a responsabilidade eu tenho que assumir e tenho que trazer para mim. Então, quando eu mostro isso para o meu orientando, ele fica mais tranquilo, né? Eu já ouvi relatos de orientador que não quis publicar com o orientando. Quer dizer, como assim, né? Se eu estou fazendo essa orientação, se eu estou ali o tempo todo com ele, como que eu não vou colocar meu nome junto com ele? Quer dizer, será que é porque eu não fiz bem o meu trabalho e não estou com medo de me expor? Não sei, né? Realmente não sei. É uma situação dessa que aconteceu. Então, esse clima, ele não precisa ser um clima de amizade, no sentido de eu vou para o boteco, vou tomar cerveja com ele, eu vou abrir a porta da minha casa e vou chamar para uma confraternização. Não precisa. Mas ele precisa ser um clima de que o aluno vai chegar ali e vai ter liberdade de falar, olha, aquele, você sugeriu eu colocar esse autor aqui, mas eu não estou conseguindo, eu estou achando que não cabe, eu não estou conseguindo entendê-lo. Vamos trocar por esse que eu... Assim, essa liberdade tem que existir. E tem que existir uma coisa que chama humildade, gente. E que nós precisamos de ter humildade na academia. Essa última frase da professora é um gancho muito interessante para pensarmos a questão do ego na pós-graduação na universidade em si, que vai bem ao encontro do que a professora estava falando, e que, infelizmente, muitas vezes, os professores se colocam em um pedestal, a universidade se coloca num pedestal, e essa proximidade do aluno que está tendo acesso naquele momento, inicialmente no mestrado, que não tem um conhecimento com a escrita científica, que não tem familiaridade, de repente, com a ABNT, enfim, são inúmeras questões. De repente, o aluno está se mudando do interior para a capital, que foi o meu caso no mestrado, que está atônito em outras localidades, que está longe da família e muitas vezes não consegue a bolsa. Quer dizer, são inúmeros fatores que podem coadunar no desenvolvimento de ansiedade, de pânico e tudo mais. Professora, minha pergunta vai nesse sentido também, que seria, a professora tem um orientando
que está claramente sofrendo com ansiedade, que está claramente com dificuldade na escrita, que precisa de uma ajuda psicológica. Aqui na Universidade Federal do Paraná, a gente tem um núcleo de assistência, que é um projeto do curso de psicologia, né, que é um mecanismo, uma rede de ajuda. No entanto, é uma rede um tanto ainda limitada para o tamanho da universidade, para o tamanho da pós-graduação e das pessoas que precisam de ajuda, né? Na universidade onde a professora trabalha, existe esse tipo de ajuda, e uma vez que a professora, enquanto orientadora, nota que o aluno está adoecendo psicologicamente falando, né? O que a professora faz? Nossa, a gente passa muito por isso. Não temos esse serviço, esse acompanhamento. Infelizmente, a gente tem um quadro muito reduzido e assim, os alunos do ensino técnico de nível médio acabam consumindo muito esse trabalho das especialistas, né? Então, a pós-graduação, ela fica meio que a deriva nesse sentido, né? Não que não haja, que não seja importante, mas é pelo número limitado mesmo, né? E é complicado. Eu já presenciei casos, né, de ter, inclusive de ter aluno também, mas que já vem com um quadro que não é do programa, né? E é muito difícil lidar, porque a mente é uma coisa meio que louca, né? A mente acredita em tudo que você alimenta. E aí você entender a sua mente para ter força para mudar é complicado. No meu caso, quando aconteceu comigo, eu faço meio que um trabalho de terapeuta, né? Quando eu não dou conta, eu indico, inclusive, a minha psiquiatra, gente, porque eu também tenho. Eu indico, inclusive, a minha psiquiatra. E aí tem uma outra questão também, que é o preconceito com a psiquiatria, né? Com você ter um psiquiatra, ir ao psiquiatra. Eu conheço pessoas que não vão ao psiquiatra porque é o psiquiatra, uma coisa de doido, eu não vou, então, tal. Então, assim, eu acabo indicando. Não tem muito assim o que fazer, né? A gente, além dessas conversas, de indicar um profissional e de pedir um colega, às vezes eu tenho muito assim também. Olha, vai lá, conversa com fulano, vê o que está acontecendo, se pode ser alguma coisa que a gente possa ajudar. Por exemplo, se for um problema de bolsa, de questão financeira, a gente tenta uma bolsa emergencial, porque problema de grana dá depressão, né, gente? Se você não tem... Sim, sim. Acho que tem uma travadinha. Voltou. Já tivemos casos de alunos solicitar a troca de orientador porque não estava dando. Isso é normal acontecer. A gente não separa em casa de novo. Então, a mesma coisa também, isso é normal acontecer na pós, né? O que eu deixo até de dica é que quando um aluno ou um colega orientador, orientadora, perceber que a relação não vai fluir, que não espere ficar muito tempo para não desgastar nenhuma das partes, né? Então, que já solicite essa troca antes. Olha, tem uma orientanda minha aí que está me ouvindo, ela vai poder falar que é verdade. E, professora... É, Karina. Congelar a pós-graduação, enfim, ou desligar, pedir o desligamento, é algo comum e também seria uma saída para um processo também de buscar uma ajuda, de se tratar primeiro para depois voltar à pós-graduação. Seria uma saída também? Sim, e aliás é uma saída muito pouco divulgada e muito pouco incentivada. Eu acho que deveria ser, sabe? Nesses casos, né? O aluno pode trancar e pode ficar o tempo... eu até me surpreendi com isso, porque eu nem sabia, eu como professora não sabia disso, né? De estender e voltar de onde ele parou, digamos assim, né? Zerar o tempo ali. Então,
eu acho que isso que você tocou foi bom, mas até para a gente estar pensando em estar incentivando algumas situações, o aluno dar uma parada, sabe? Voltar e tentar. Já me deu até uma ideia aqui. E a gente tentar ver, né, o que ele pode estar fazendo nesse tempo, né? Ali, olha, a minha aluna falou que o nosso casamento está dando certo e vai durar para sempre, Karina. Que ótimo. Sortudo, hein, Karina? Você comentou, né, que não é muito divulgado no meio acadêmico essa possibilidade mesmo de poder se desligar, trancar, né, a pós-graduação. Mas será que isso também não tem a ver com a questão que a senhora falou, né, no início da nossa live, da pós-graduação, o mestrado e o doutorado ainda ser muito endeusado, né? Tem essa questão da vergonha também, da competitividade no meio acadêmico, né, do aluno que será que não seria mal visto também, sabe? Porque a gente sabe que o meio acadêmico é um meio competitivo também. Tem essa competitividade nesse meio. Será que não seria visto também com esse olhar de vergonha, né? Como assim você não conseguiu cumprir os créditos, os requisitos de um programa de pós-graduação? Pois é, esse aí eu não vou ler, tá, Lucimara? Mas eu te amo. Aqui, me orientando também, já defendeu. Olha, o próprio espaço acadêmico, ele dificulta, inclusive, que a academia faça essa proposta. Porque se fosse tratado com naturalidade, né, se eu falasse para os meus orientandos, no caso do orientando ter essa dificuldade, se eu chego para ele e falo, olha, tá tranquilo, você pode trancar, é comum, tá lá no manual do aluno, olha aqui, é direito seu, mas não aparece nem no manual do aluno às vezes, né? Então, aí fica tratando como excepcionalidade. Não deve ser tratado como excepcionalidade. E tem casos, gente, que é muito engraçado. Eu já passei por situações do aluno de ter um evento e o aluno ia apresentar e na hora ele falar, tipo assim, deu aquela dor de barriga, né? Porque é aquilo que eu tô falando, eu acho o mestrado bem mais difícil, porque ele não tá com esse hábito, né, de falar em público, aí ele tem medo dos questionamentos, de não saber responder e tal. E aí eu falo com ele, tô aqui. Você quer que eu fique do seu lado? Lá, você vai apresentar, eu preciso ficar do seu ladinho? Porque assim, quando você fala para ele, eu tô aqui, você tá falando, olha, não me preocupa não, se você não der conta, eu vou falar por você. Ele vai e faz lindo. Então, ele precisa disso, né? O professor precisa entender, o orientador precisa entender que nós já passamos por isso. Nós já fomos orientandos, nós já fomos doutorando. E aí eu tomo como base muitas minhas dores, né? As dores da solidão. Tem momento que é de solidão mesmo, que é do aluno com os dados, com a pesquisa, com as leituras, com o computador. Tem, normal isso. Mas tem momentos mas mesmo na solidão, ele sabendo que você está do lado de lá, da linha, é mais tranquilo. Mas quando ele sabe, assim, tem um evento e tal, é o primeiro evento que eu vou. Mas o professor está preocupado em estar junto com ele, em estar incentivando, em estar realmente com... As coisas mudam, sabe? Tudo fica mais tranquilo. E se eu não sou obrigada a estar na pós-graduação. Eu estou na pós-graduação porque eu quero fazer pesquisa, porque eu quero trabalhar. Então, se eu quero estar na pós-graduação, que eu assuma com responsabilidade as minhas obrigações, né? Então, assim, se eu não estou tendo tempo de acompanhar o meu aluno, que até esses dias está meio abandonado, mas enfim. Mas se eu não tenho tempo de estar acompanhando, de estar lendo o projeto, de estar realmente orientando, então eu tenho que sair da pós, né? Vou continuar lá na graduação e no técnico ou no outro lugar que eu estiver. A gente precisa saber que nós aprendemos muito com os nossos alunos. Muito. Eu aprendo muito com os nossos alunos. E todos nós aprendemos. Mas não tem o menor problema eu assumir aqui, para quem estiver me ouvindo e ouvir depois, que eu aprendo com os meus alunos. A sociedade precisa entender que doutor não é Deus, que ele não sabe tudo. Eu posso escrever uma palavra errada? Posso, gente. Qual o problema tem nisso? Né? Eu não vou escrever gasolina com Z, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas, assim, então, aí quando a pessoa, você fica muito Deus,
Um dia eu mostrei calo de limpar minha casa para um orientando, ele falou, professora, você limpa a casa? Limpo casa, limpo janela, lavo vasilha, faço comida, lavo roupa, põe roupa no varal. Faço tudo isso, gente. Então, assim, precisamos tirar a academia de onde ela está e levar a academia para a comunidade, sabe? O conhecimento científico ele tem que chegar na comunidade, para a sociedade saber o que a gente faz muita coisa. E aí, depois a gente ouve que a gente está fazendo barbúria, né? Mas por quê? Porque está tão distante, né? Está tão distante de todo mundo que todo mundo... E o que seria? Naquele nicho, né? Naquele ambiente acadêmico, não chega até onde deve chegar, de fato. Aí, olha, nós estamos aqui com esse problema de Covid, né? Essa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. A nossa esperança é uma vacina, né? O que seríamos de nós sem os pesquisadores, os institutos de pesquisa, sem as universidades? Então, assim, mas as pessoas precisam saber disso. Então, essa ideia de endeusar a universidade, e aí os alunos não têm que ficar... os alunos não têm que ficar endeusando os orientadores, porque aí você já começa a quebrar um pouco disso até as coisas indo chegar. Mas isso é um processo também, né, gente? Isso é um processo que, assim, eu acredito que a gente vai chegar lá. Então, a minha esperança é que quem está passando por vir, que depois tenha uma prática... Eu vou citar uma professora aqui que me espelhou, porque eu me identifico muito com ela, que é a Suzana Burnier, que já se aposentou. Mas, assim como eu sou fruto de Suzana, que venham muitos outros frutos de Suzana, de Adélia, para tentar trazer essa pós para perto desses alunos. E eu tenho colegas que fazem isso no Cefet, né? Tenho muitos colegas que nós somos um programa pequeno, né? Tudo isso também ajuda a gente a estar mais próximo. Mas não dá para falar, eu sou doutor, você não é, então o que eu falo tem mais credibilidade do que você, né? Aí vai depender de N fatores. Perfeito, professora. Muito obrigada pelas explicações, né? Também estava pensando também, a senhora explicou, né, essa relação do orientador com o orientando, né? É possível pensar nas relações de gênero, né? A gente até tem uma pesquisa, né? Depois eu posso mandar para a senhora, que é da Nature Biotechnology, que fala que a questão das relações de gênero também... Ah, tá, desculpa, não está dando para escutar. Vou falar um pouco mais alto. Obrigada, Mayara. Professora, tem uma pesquisa que é da Nature Biotechnology. Nessa pesquisa, diz assim que as relações de gênero na pós-graduação também vão influenciar na forma como as mulheres, né, na questão dos transtornos, né, de ansiedade, depressão. Nessa pesquisa vai dizer assim que as mulheres elas têm mais chance de desenvolver casos de ansiedade e depressão. Como a senhora explica, né, esse resultado dessa pesquisa? Né? Cerca de 27% das mulheres, né, elas desenvolvem mais esses transtornos psiquiátricos do que os homens. O que será que explica esse fator na pós-graduação? Gente, o lugar da mulher ainda na educação, ele ainda é mais privilegiado do que em outros setores, né? Do que na ciência, na tecnologia, por exemplo. A Lucimara aí, a minha orientanda, eu falo para eles que não existe ex, né? Então ela é me orientando eternamente. Ela defendeu agora em agosto, me parece. Ela fez a pesquisa dela foi História de Vida das Mulheres nas Engenharias. Uma pesquisa belíssima que ela fez, um capricho, uma coisa maravilhosa. E aí as mulheres falam muito disso. Você perguntou de gênero, né? Isso, professora. É porque eu estou aqui pensando de raiva. E aí a pesquisa dela traz dados muito importantes, e isso acontece.
No nosso mestrado, nem tanto, porque a gente é em educação, ele é mais tranquilo, mas mesmo assim, mesmo que o professor não tenha nenhuma influência negativa para esse orientando por questões de gênero, a própria sociedade, enfim, né? Então, essa mulher que vai lá para a aula de mestrado, que é casada, que tem filho, ela vai para a aula, mas ela leva o filho, ela leva a babá, ela leva a cozinha, ela leva a panela, ela leva o almoço, o jantar, o marido, ela leva tudo com ela, né? Porque a nossa sociedade patriarcal, ela exige isso dela. E acaba que também foi muito interessante, até eu citar um outro exemplo aqui, que uma orientanda que também defendeu, que pesquisou história de gênero, ela falou que quase que deu separação, porque ela começou a descobrir que ela não era responsável pela casa sozinha, que o marido também era, e o marido não gostou muito disso. Aí ela não tom de brincadeira, mas é mais ou menos assim, né? Então, a casa é da mulher. Então, o marido fala assim, olha, eu vou te ajudar, eu vou lavar as vasilhas para você. Ué, peraí, vai me ajudar? Né? Como assim? Mas nós também fazemos isso. Quantas vezes eu tenho consciência de tudo isso, luto contra tudo isso, falo com meu marido, moço, me ajuda a arrumar a casa hoje? Ué, depois que eu falo é que o negócio assim soa meio estranho, né? Você me ajuda? Como assim? Não tem ninguém ajudando ninguém, né? Estamos distribuindo as tarefas. Mas isso não é o normal. Então, isso acontece com elas para a escola. Então, elas vão, assim, para o mestrado. Já aconteceu de alunos fazendo disciplina isolada desistirem por não dar conta de conciliar, né, o trabalho com a casa. Infelizmente, essa consciência nos lares dos maridos, até da própria família da mulher, gente, é incrível isso, né? A própria mãe falava com ela, olha aqui, Kelly, você está indo para aula, seu marido vai te largar, porque você ficou com esse negócio de mestrado, você já é engenheira, para que você quer fazer mestrado? Então, a própria mãe, ela... Mas isso não é culpa, não estou falando de culpa. Ela foi criada nesse contexto, né? De levar a toalha para o marido, de servir o jantar e tal. Levar a toalha ao banheiro. Temos casos na pós de que as mulheres sofrem algum tipo de assédio moral, né? Porque, você é mulher, você não vai dar conta de fazer isso. Algumas transformam esse assédio em desafio, tipo assim, né? Vou mostrar para você que eu dou conta. Outras entram em depressão, desistem. O machismo, ele é muito forte na nossa sociedade, né, gente, como um todo. Então, é bem complicado isso. Uhum. Professora, sabemos que o processo da escrita, o processo da pós-graduação em si, da produção dos experimentos, né, professora, é um processo solitário, muitas vezes sozinho, né? No caso dos historiadores, a escrita ela é muitas vezes no arquivo, em casa, para quem é da farmácia, da química, de repente é no laboratório, às vezes dividindo a bancada. Quer dizer, em suma, o processo da produção científica, do mestrado, do doutorado, ele é solitário, né? Que é uma condição que favorece, né, o desenvolvimento da ansiedade e também do adoecimento da psiquiátrico, né, psíquico. A minha pergunta seria, qual que é a importância que a professora observa aos espaços de sociabilidade na pós-graduação? E esses espaços, eu estou me referindo não só ao café, mas o bar, ou a casa do amigo para tomar um vinho, ou os grupos de leitura, enfim, são N momentos, né, que contribuem para a sociabilidade também, você dividir a sua dificuldade, também encontrar no outro que, compartilhando, né, as dificuldades que você está enfrentando na pesquisa e demonstrando que você não é o único que está com dificuldade na escrita, que você não é o único que está com dificuldade no encontro da resposta do seu experimento. Qual que é a importância dos espaços de sociabilidade que a professora observa na pós-graduação? Pois é, na graduação nós temos o DCE, que funciona maravilhosamente, assim, no sentido dessa descontração, né? Em termos de
de políticas, o que eles fazem, eu não tô entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito, assim, da descontração. De vez em quando eu até passo na porta deles para dar aula à noite, e falo assim, ai, que vontade de não ir dar aula, eu vou ficar aqui com o DCE, né? Aí lá tem uma sinuca, tem jogos, tem essa fila, e eles estão lá. Porque também tem que extravasar, gente. Não tem essa de não poder isso aqui. Na pós, não tinha, até 2019, eles não tinham uma associação de estudantes como tem o DCE, o Grêmio, né, estudantil. Então, começaram a ter agora, que inclusive a Elizabeth, no Cefet, a Elizabeth, que é me orientando, é a presidente, ou ela é... Não, ela não é a presidente, ela é alguma coisa nessa associação. Eu acho que agora, essa associação, no mínimo, já está servindo para lamentações, mesmo que por WhatsApp, né? Porque começa ano passado, agora tem a pandemia, está à distância, mas eu acredito que vai se consolidar como um espaço para isso, um espaço de socialização organizado, assim por dizer, né, para esses alunos da pós. Mas isso ainda é muito pouco, sabe? A gente precisa de... Agora também, pai, o que a gente precisa e o tempo que a gente tem é muito... Sabe, 2 anos passam muito rápido, né, para você fazer suas aulas, cumprir os créditos, fazer a pesquisa, analisar dados, escrever relatório, então assim. Mas esses momentos, acho que um cantinho ali com uma rede, uns puffs, uns livros espalhados, digamos que uma sala fechada de ginástica, mas que seja para o relaxamento, a gente precisa de pensar nisso sim. Mas estamos um pouco longe disso, porque estamos vivendo um momento muito difícil de financiamento, de verba. A gente não está tendo verba para nada. Então, professora, até é interessante a senhora ter tocado nesse assunto, né? A gente sabe que é um momento, a educação sempre, né, viveu momentos difíceis, né? Agora, talvez, mais do que nunca, né? Temos aí a PEC 55, que foi aprovada, né, que congelou investimentos na área da educação. A pesquisa também, ela vem sofrendo diversos ataques, né? A pesquisa científica, né? Com a deslegitimação também. Como que fica, né, essa crise, né, esses cortes assim, no investimento? Como que fica a saúde mental dos estudantes e também dos professores, né? Dos professores quando vivendo em um ambiente assim, né, de cerceamento mesmo na educação, em corte de verbas também, como que fica, né, a saúde mental? Olha, os estudantes, ano passado, quando foi o primeiro anúncio de corte de verbas, e nós ainda que somos da área da educação, das áreas de humanos, somos mais prejudicados ainda. O primeiro corte vem para a gente, né? Sim. Eles ficam desesperados, porque só estão tendo condições de fazer a pesquisa por causa dessa grana, que é o que o Paiva colocou. Muitos vêm do interior, mora, né, gente, precariamente, porque com 1.500 e poucos reais você não mora bem em BH, então você vai alugar um quarto na casa de alguém e tal, morar precariamente, ver a família de vez em quando. Então, essa ameaça dessas verbas, logicamente, que ela afeta o emocional, o psíquico e o mental do aluno, né? Antes, nós tínhamos verbas para que os alunos pudessem participar de eventos. Então, era um momento, inclusive até de socialização e de descontração. Eu fui, por exemplo, para Fortaleza com 5 orientandos ano passado, fazendo um ano agora, para um evento, e claro que a gente tinha um momento pós-evento, antes-evento, chegamos um dia antes, fomos para a praia, e tudo isso é importante, né? Então, o aluno tinha essa verba, essa ajuda, não pagava tudo, mas era uma ajuda relativamente considerável, que dava para fazer, né? Agora não tem, a gente não tem mais isso, a gente não está contando com mais... Assim, você está tendo que colocar na cumbuca, né, e sortear quem vai. Esse ano tem o efeito pandemia, mas já não estava previsto essas verbas. No Cefet, a gente tem a vantagem de ter, assim, a atual gestão, ela tem um
carinho com a pós, então a gente sempre tem conseguido alguma coisa que às vezes não é, por exemplo, a gente tem bolsa para aluno que não é da CAPES, às vezes é do próprio Cefet, né, de outro recurso e tal, não vou saber explicar, mas é da própria instituição. Isso dá um ânimo, né, para eles e para a gente também, porque essa saúde mental nossa professores, ela também corre risco, né? Mais às vezes do que o aluno, porque a gente vai continuando. O aluno fica 2 anos, vai embora, e você continua ali, vendo o adoecimento de uns que você não consegue ajudar, não consegue resolver, vendo adoecimento de outros que não são da sua orientação, mas, como eu disse, é um mestrado pequeno que acaba tendo contato com todo mundo. Não temos verbas para publicação, para nada disso. O Fábio falou aí que eu já sou uma autora, inclusive, né? Vou mandar orçamento para um outro livro agora, o nosso, deste ano. E esses livros que a gente faz, que a gente publica, isso dá um gás para os alunos, uma coisa assim maravilhosa. Todos os alunos querem participar do evento, porque a gente não faz anais de evento, a gente faz o livro, né? Esses livros publicados são de evento. E assim, eles se sentem, porque como eles valorizam demais a questão da pós, da academia, então imagina, você tem um livro que você é autor, coautor na sua estante, né? Então eles gostam demais disso. E aí tem orientandos de todos os meus colegas, de outras instituições e tal, nesses livros. Esses eventos a gente não tem verba. Né? A gente faz o rateio, né? Fica em X, a gente faz o rateio lá entre os autores, não dá, a gente não tem verba para isso. Então a gente também, se fosse olhar, a gente ficaria desmotivado e tal, mas aí eu penso, não, bola para frente, vamos fazer assim, depois vai dar certo e lá vamos nós. Então a gente faz eventos sem dinheiro, faz livros sem dinheiro e vamos seguindo. O Paiva já é mestre, né? Eu estou no mestrado. Escolhi um ótimo ano para começar o mestrado. Com as aulas todas canceladas e agora a aula remota. Então, eu estou me sentindo bem representada pela fala da professora aqui nessa live de hoje. E, professora, a gente sabe, né? É competitivo, a CAPES exige muito dos pesquisadores, né? Tem que ter publicação, publicar artigo, participa de evento, congresso. A pergunta que fica aqui para nós é: a vida cabe no Lattes? O Lattes cabe na vida. O Lattes cabe na vida. E olha que nem foi ensaiada, hein? Literalmente. Ô, professora. Oi. Pode continuar. Não, eu costumo dizer para os alunos que existe vida fora da pós, né? Então, assim, existe vida fora do Lattes. Inclusive, essa questão o Lattes cabe na vida, né? A vida é muito mais que o Lattes não dá. Mesmo assim, a cobrança do Lattes, ela é até irracional, sabe? Que aí a sua vida, você só pensa Lattes. Você dá uma palestra, você quer certificado, Lattes. Você faz isso, certificado, Lattes. Certificado, assim, você virou inscrito na testa lá. Mas eu não tenho essa vaidade. Eu acho que existe muita vaidade, inclusive de colegas que olham o Lattes do colega, né? Tal. Claro que quando você publica um artigo numa revista A1, eu só tenho um, tá, gente? Você fica feliz, tá? Assim, já cumpri minha missão, já publiquei em uma A1, já posso falar isso com muito carinho, muito orgulho, mas eu acho que assim, eu tenho que fazer aquilo que eu consigo, me manter, porque eu tenho que me manter no programa, mas o que me dá prazer, e o que me dá prazer é escrever com os alunos, por exemplo. Eu escrever um livro e publicar um livro com os alunos me dá muito mais prazer do que publicar um artigo numa A1, entendeu? Numa revista A1. Porque a revista 1 eu estou muito sozinha, eu divulgando meu conhecimento ali. Nesse livro, quantos alunos que a oportunidade deles, talvez sejam a única, se eles não forem com doutorado, se eles desligarem da academia, de ter aquilo ali.
E aquilo tem uma importância tão grande, gente, que vocês não têm noção. Eu fico muito feliz. Maravilha. E, professora, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? A gente tem só 1 hora aqui de conversa pelo Instagram. Já temos 1 hora que estamos aqui? Já faltam 7 minutos, professora. E daí chega nos 5 minutos, o Instagram começa a me cobrar. Falta 5 minutos, está acabando. E eles começam a me pressionar e eu fico um pouco apertado de falar, gente, está acabando. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta, professora. Diante disso tudo, desse bate-papo que foi super produtivo sobre a prevenção ao suicídio e também a conscientização a respeito da saúde mental na pós-graduação, a professora se demonstrou uma orientadora desejável. Então, a minha pergunta é, professora, me orienta no doutorado? Oriento você no doutorado, muito, muito, mas assim, eu tenho que ter o doutorado no Cefet primeiro, né? Porque senão eu vou ter, no máximo, ser sua co-orientadora. Olha, vamos pensar nisso. E que o meu futuro orientador do doutorado não me escute. Mas assim, modéstias à parte, eu não tenho nenhuma reclamação com os meus alunos, não. Eles têm, assim, a gente tem um relacionamento muito bom e olha que eu sou brava, tá? Não parece não, mas eu sou um pouco exigente, né, nas coisas, mas eu ajudo, tá? Se não tá legal, eu ajudo e tal, mas eu gosto. Eu tenho que mandar um beijo para minha filha que tá aí, ó, batendo palminha para a mãe, né? A Joyce? A Laís RCM. Laís. É a minha filhota, mãe do Antônio. O Antônio é minha vida, meu neto. E tenho que mandar um... Cheio de filhos. É porque eles me chamam de mames, os meus orientantes. Mames acadêmicos, tá, gente? E eu tenho que mandar um beijo para Ana, que me segue aí nos Instagrams e que faz um café, um pãozinho gostoso para mim lá na padaria, todo dia que eu vou lá. Ana, um beijo para você. Prometi, estou cumprindo. Luxuoso. Ter uma Ana na vida é luxuoso, né? Ter uma Ana na vida é tudo de bom, né? Uma Ana, um Antônio, uma Laís, uma Delza, que é a minha filha que está trabalhando agora, não pode estar aqui. Mas, assim, essa daí eu estou incentivando para que ela vá para a carreira, para a vida acadêmica, ela é farmacêutica. E eu acho que ela tem pegada, deve ir. E porque lá em casa a gente tem um lema, doutora é quem tem doutorado, sabe? E o marido dela é advogado. Então, assim, advogado é doutor, né? E a minha outra filha é médica, médica é doutora, né? E aí a pobre coitada da Adélia, que é doutora na educação, não é nada, né, gente? É sim, professora. Professora, eu gostaria de agradecê-la por disponibilizar esse tempo e de também nos contribuir na campanha do nosso cronograma de Setembro Amarelo. Foi uma conversa muito produtiva. Acredito que a ideia era justamente isso, pontuar um pouquinho de como que uma orientadora mesmo, né, atua e também sofre, é atravessada por essa questão e lida, né, com essas questões que aparecem durante o processo de orientação dos mestrandos, dos mestrandas, dos doutorandos, das doutorandas, né? Muito obrigado pela conversa, né, professora Kelly? Sim, professora, agradeço o tempo, né, que a senhora se disponibilizou para parar 1 hora do seu tempo, da sua tarde, para conversar conosco, porque esse também é um tema importante, né? Saúde mental sempre é um tema importante na pós-graduação, né? A gente, por sermos uma editora acadêmica, nós sabemos como isso afeta a vida dos estudantes, né? Muito obrigada. Sim, Ana Paula, um beijo, Ana Paula. Ana Paula me orientando, tem aí agora de coraçãozinho. Kelly, estou às ordens para orientá-la também, se for preciso, tá? Ótimo. Qualquer... né? Do primeiro ano. Vou tentar Nós estamos aí, tá? Para o que precisar, para você. E eu gosto porque essa relação, como eu disse, ela é uma relação de muito aprendizado, né? Eu hoje trabalho com metodologias ativas e
e neurociências e que eu leio e tal, porque eu ousei orientar duas mulheres maravilhosas que queriam esse tema e eu fui estudar o tema para orientá-las e hoje é parte da minha vida. Então, assim, eu gosto